Olá, pessoa, tudo bem com você? Meu nome é Elizabeth Lessa, eu sou a proprietária da Lessa Consultoria, onde ela presta serviços dentro das empresas, fazendo auditoria, consultoria, assessoria, recrutamento e seleção. E eu tenho esse canal aqui também no YouTube. Nesse canal do YouTube eu trago assuntos sobre departamento pessoal, sobre recursos humanos, numa linguagem fácil de ser entendida, de ser compreendida, tanto para o empregador quanto para o empregado. Então, hoje eu vou trazer para vocês um assunto de extrema importância, que é a que caducou a MP 927. Foi a primeira MP que o governo colocou em prática para flexibilizar na área trabalhista, para poder também garantir o emprego dos funcionários, para facilitar a vida financeira dos empregadores. Caducou, pois é, caducou. Passou pela Câmara dos Deputados, teve várias emendas, eles colocaram vários assuntos na MP 927, foi para o Senado. Ia ser, estava na agenda da semana passada, só para um detalhe, hoje é dia 21 de julho de 2020, tá? Só para, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Estava na agenda do Senado para votação na semana passada. E simplesmente o presidente do Senado decidiu tirar da agenda, porque não teve concordância entre os diversos grupos políticos. Então, tirou. Então, depois de 120 dias que estava em prática a MP 927, onde trazia vários assuntos, onde eu vou mencionar aqui para vocês, simplesmente não existe mais. Daí tá tendo muitas informações controversas. Já recebi de pessoas entendidas, pessoas que estão no meio, falando: não, Beth, vai até setembro, daí me manda até o link, sabe? Da MP. Não, gente. É assim, agora o governo tem a possibilidade de colocar um decreto até meio de setembro, formalizando esses acordos que foram na MP 927, colocando alguma outra, tipo, como que vai agir de um jeito, como vai agir de outro, mas não é obrigatório. Então a MP caducou sim, deixou de ter valia no dia 19 de julho de 2020. A partir do dia 20 de julho de 2020, volta a ser como estava na CLT, volta a ser como está na sua convenção coletiva, no seu regulamento interno. Então, aqui eu vou trazer para você alguns assuntos que mudaram, que é muito importante você saber, empregador e empregado, de como que deve voltar a ser, de como na MP estava sendo mencionado. Eu vou tentar fazer o mais breve possível para não ficar muito longo esse vídeo, tá bem? Um dos pontos que trazia, que era o que ajudava muito os empregadores, são as férias individuais. A lei diz que as férias individuais só pode ser dada ao funcionário depois do período aquisitivo completo. Então, depois que ele adquiriu durante 12 meses de trabalho, aquele período para poder gozar as férias, onde podia ser fracionado em 3 períodos, no mínimo de 5 dias, teria que ter um dos descansos no mínimo 14 dias, e assim por diante. Na MP estava dizendo que podia dar essas férias antecipadas, mesmo que ele não tivesse período aquisitivo. Isso não existe mais, tá? Então agora precisa esperar dar o período aquisitivo. Não pode mais. Tinha possibilidade de pagar 1/3 de férias até o dia 20 de dezembro. Agora, de agora em diante, não pode mais fazer isso. As férias precisam ser pagas 2 dias úteis bancários antes do início do gozo das férias, que antes poderia ser pago no 5º dia útil do mês subsequente do início das férias. Lembra disso na MP? Então, não pode mais. Então, a regra agora, conforme está na CLT. Na questão de férias coletivas. As férias coletivas também têm algumas regrinhas. No caso de pagamento, de não ter período aquisitivo para férias coletivas, pode, então não tinha problema nenhuma. O único problema que na MP falava que você podia avisar com 48 horas de antecedência, assim como nas férias individuais também poderia avisar com 48 horas de antecedência. Agora tem que ser avisado com 30 dias, como está na CLT também, tá?
Então, férias individuais com 30 dias de antecedência, avisar. E as férias coletivas com 15 dias de antecedência, mas também tem que o quê? Comunicar ao sindicato e comunicar ao Ministério da Economia, não é mais Ministério do Trabalho, é da Economia, porque dentro do Ministério da Economia tem a Secretaria do Trabalho, tá? Então precisa também comunicar. Só as microempresas que não há necessidade, está no regime simples, não há necessidade de avisar o Ministério, apenas o sindicato. Mas todas as outras categorias de regimes tributários das empresas precisam os dois órgãos, tá? Então, essa é a mudança também das férias coletivas. Agora não é mais só com 48 horas de antecedência, com 15 dias de antecedência, tem que fazer toda aquela documentação que o pessoal do DP já está ciente de como que tem que fazer. Questão dos feriados. Os feriados religiosos que estavam sendo mencionados na MP 927, que poderiam ser antecipados, não pode mais ser antecipados feriados religiosos, tá? Os outros feriados você precisa fazer um acordo coletivo com o seu sindicato, para ver se pode, tem que ver na sua convenção coletiva se há essa possibilidade. Então, não faça nada sem consultar o seu jurídico, sem consultar uma consultora de departamento pessoal, que no caso sou eu, eu estou aqui à disposição, tá bom? Beth, e o banco de horas? Eu tava usando tanto, porque tava falando que na MP 927 poderia ter 18 meses para eu fazer as compensações desse banco de horas. O que eu faço agora? Então, o banco de horas que você utilizou durante a MP 927, perfeito. Você vai poder cumprir conforme estava na MP 927. Só que agora, a partir do dia 20, ontem, você vai precisar fazer o banco de horas conforme está na CLT. O que diz? O banco de horas, com a reforma trabalhista, deu a possibilidade de você fazer um banco de horas de 6 meses. Então, dentro desses 6 meses, você pode creditar hora, você pode debitar hora, e no final desses 6 meses, você tem que liquidar. Se tiver banco de horas negativo, beleza, você não pode descontar nada do funcionário. Se tiver banco de horas positivo, daí você tem que pagar no lerite dele com as porcentagens, conforme o acordo que você fez. Tem que fazer acordo individual de banco de horas, tá? Então, volta a ser como era antes. Então, você tem só 6 meses, não mais 18 meses a partir de janeiro de 2021. Acima de 6 meses, daí você tem que fazer um acordo coletivo com o seu sindicato, onde vai ter votação, onde tem, sabe, alguns pontos que o sindicato vai querer de benefício para o funcionário. Então, daí você vai ter que fazer um acordo com o seu sindicato. Sobre o teletrabalho ou home office, o que mudou? MP falava que o empregador decidia se ele ia colocar o funcionário em home office ou não, tá? E poderia voltar, e sem um contrato individual, de imediato, você teria que avisar pelo menos com 48 horas de antecedência, lógico, dar todas as ferramentas de trabalho. Na CLT, como agora deve ser, voltar a ser, você vai ter que fazer um acordo individual, onde ambas as partes acordem. Então, os dois lados precisam concordar com o teletrabalho, com o home office, tá ok? Então, daí você vai ter que fazer um aditivo de contrato de trabalho, dizendo, e assim não pode ser 48 horas, tem que ser no mínimo 15 dias para a pessoa se preparar. Daí você vai preparar também todo o equipamento, você vai fazer o aditivo contratual dele, ali você vai colocar tudo que a pessoa vai fazer, todo o equipamento que ele vai levar, como que vai ser a carga horária, tem que ter controle de jornada. Ai, Beth, mas teletrabalho é tão difícil de ter controle de jornada. Olha, hoje tem ferramenta para tudo. Você consegue colocar uma barreira nos horários, você consegue colocar um limite de horário para eles utilizarem até e-mail. Então, consulte o seu TI, que você vai ver que você vai conseguir limitar, sim, o trabalho desse seu colaborador que está no teletrabalho. E tem N reportagens falando sobre isso, que tem muitos lugares que não vão querer mais fazer trabalho presencial, porque tem redução de custo, não precisa mais alugar aquelas salas gigantescas, prédios, assim, sem falar também no bem-estar do seu colaborador, aquele que se adequou ao home office. Não é todo mundo, tá, gente? A gente precisa também se colocar no lugar do outro. Tem gente que precisa sair de casa, ter o seu horário, o seu local de trabalho, sua mesinha fora da sua casa, que vai render mais, e outros não, outros já rendem mais
no seu home office, então você tem que se atentar a tudo isso também, o que vai trazer de benefício para o seu colaborador e para a sua empresa. Então, agora o teletrabalho é isso. Continua sendo também, ó, você pode voltar para regime presencial a hora que for, daí já é uma decisão do empregador, tá? Não precisa de um acordo individual, você tem que avisar também com 15 dias de antecedência o seu empregado, mas pode trazer para regime presencial quando o empregador desejar, tá bem? Então, esse é o teletrabalho que mudou. Mas assim, a Beth, eu coloquei um monte, assim, eu conheço muita gente que, principalmente banco, colocou muita gente home office, de acordo com a MP 927. Falei assim, tá bom, então se vocês colocaram esse pessoal tudo em home office sem aditivo contratual, então agora você precisa fazer um aditivo contratual, tá? Então, não precisa trazer todo mundo correndo presencial, a não ser que você deseje, mas faça o aditivo contratual para o pessoal do home office. Outro assunto muito importante é sobre segurança e medicina no trabalho. Lembra que eles colocaram um prazo para os exames periódicos que estavam vencendo agora não precisariam fazer, poderia ter até 60 dias a partir do dia 1º de janeiro para colocar em ordem, e os treinamentos deram um prazo de até 90 dias a partir do dia 1º de janeiro de 2021 para colocar em dia também. Pessoal, isso acabou. Corre atrás, começa a fazer. Já entrei em contato com 3 engenheiros do trabalho, amigos meus, e também com 2 proprietários de clínica de medicina ocupacional. A parte dos treinamentos, eles estão todos preparados. Eu tenho até foto de alguns amigos meus engenheiros que tem um ambiente aberto, bem arejado, com as cadeiras espaçadas. Então, treinamento a gente vai conseguir dar, tá? Porque eles já estão preparados para isso. Inclusive, esses meus amigos, eles disseram, Beth, eu não parei de dar treinamento em momento algum, porque, por exemplo, quem trabalha em altura precisa ter o NR10 para a segurança dele, então eu não parei. Então, quem parou, volte, tem que colocar em dia agora os treinamentos, tá? E também a parte de medicina ocupacional, que são os exames periódicos, precisam voltar a ser feitos, tá? Os outros, o demissional precisava ser feito, se você não tivesse feito em 180 dias um exame, teria que fazer. Pela NR, precisa ser de 90 dias, então volta a ser o que estava na NR. Então, você tem que seguir todos os treinamentos que estão nas NRs da sua atividade, da sua empresa. Então, também consulte o seu engenheiro técnico ou técnico de segurança do trabalho, consulte a sua clínica de medicina ocupacional, de como você vai colocar em ordem tudo isso que nesses 120 dias da MP 927 ficou congelado, tá? Procure um profissional. Referente à fiscalização, a fiscalização que eu falo da auditor fiscal da Secretaria do Trabalho, deixou de ser orientativa. Lembra que eu já falei em alguns vídeos meus falando sobre que eles estavam mandando e-mails falando que era só em caráter orientativo, de ver como que você estava fazendo com a saúde, da prevenção do Covid dentro da sua empresa. Agora vai ter fiscalização presencial e não é mais orientativo, agora vai ser uma possibilidade de multas. Então, agora se você já estava fazendo tudo direitinho, como eu sempre mencionei aqui em todos os meus vídeos, continue. Se você não estava, comece a colocar em prática álcool gel, lavar as mãos, colocar aviso em por toda a empresa, trocar toalha de pano por toalha descartável, máscara, lógico, é lei. É imprescindível que você utilize máscara e luvas para quem utiliza ônibus, álcool gel, distribuir para cada um levar dentro da sua bolsa. Tome cuidado que agora você vai ser passível de multas. Então é isso que eu trago. É só isso. Só isso? Nossa, quanta coisa, né? Que loucura. Principalmente a questão de férias individuais estava ajudando tanto a antecipar férias, pessoal que não tinha férias ainda para ficar em casa e depois rodava as férias. Nossa. Mas é isso, o que você fez durante a MP 927, os 120 dias da MP 927, continua valendo. A partir agora do dia 20 de julho de 2020, volta a ser o que regia a CLT, a Constituição Federal, o seu regulamento interno, a sua convenção coletiva, o seu acordo coletivo e tudo mais. Todas as regrinhas e toda a sua cadeia hierárquica. Tomem cuidado, precisando de mim, eu estou aqui, como eu falei, eu sou consultora nessa área, eu posso orientar, tenho documentos, tenho modelos, estou aqui para ajudar. Um grande abraço para você,
Se inscreva no meu canal, por favor, eu peço encarecidamente. Façam comentários, façam perguntas, tragam assuntos que você precisa elucidar alguma dúvida. Estou aqui à disposição. Um forte abraço, até mais.